Rui, você fala nas suas palestras justamente sobre isso, sobre a reinvenção pessoal diante das adversidades da vida, né? As pessoas passam por maus momentos, por notícias ruins, e isso acaba impactando principalmente na carreira. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como as pessoas conseguem lidar diante desse cenário, como se reinventar a partir de uma notícia ruim. Olha, primeiro eu diria que não é como se reinventar diante de uma notícia ruim, porque no meu caso foram várias notícias ruins. Eu tenho uma carreira de de praticamente 30 anos em jornalismo. Os primeiros 6 eu trabalhei na Folha de São Paulo, depois eu fui para a Editora Abril e me tornei um revisteiro. O resto da minha vida eu trabalhei com Aqui revistas. vale um parênteses, o Zé Rui é um dos grandes textos da imprensa brasileira. Fico muito É grato um e profissional de lisonjeado. texto conciso, inteligente, bem-humorado, que eu gostaria de registrar aqui. E eu Pois não, também Zé Rui? registro que a maioria é uma das pessoas mais generosas em suas palavras que eu conheço. Mas então, Zé, você estava falando dessa reinvenção, quer dizer, um profissional de texto que acaba se transformando Então, num o palestrante que de aconteceu? sucesso. Eu, quando perdi meu filho, eu já trabalhava 6 anos como freela, tá? Então a perda do meu filho já foi devastadora, virou meu mundo de ponta cabeça. Agora, vinha 5 anos trabalhando como freela, em casa eu trabalho, se está calor eu trabalho de short e sandália havaiana, e se está frio eu trabalho de moletom e uma meinha sabe, da Hering branquinha. Mas trabalho assim. Nos últimos 5 anos venho trabalhando desse jeito. Aí o que aconteceu? A partir da morte do Paulo e da compra da casa, para a qual eu fiz um empréstimo ali, não vultoso, mas de relativo peso para a reforma dela, por incrível que pareça, desgraça pouca é bobagem, como dizem. Naquele momento, as minhas perspectivas profissionais, as principais revistas para as quais eu trabalhava, começaram a entrar em crise. Como todo segmento de revista entrou em crise. Então, todos os projetos que eu pegava, de repente, desapareceram. Então, eu estava órfão de um filho, para usar uma expressão, sem trabalho e sem rumo. Acho que a única coisa que ficou na minha cabeça foi a resiliência mesmo, de ir sofrendo dia a dia. Acordava todo dia às 5 horas da manhã, descia, tem um consultório da minha mulher no fundo da casa. 5 horas da manhã eu descia, sentava e chorava meia hora antes de começar meu dia. E dali a pouco minha mulher, 5h30, descia, tal, pegava uma toalhinha e todo dia enxugava as lágrimas ali no chão. Então passei por todas as fases desse período, que é a incredulidade, a depressão, a negação, que acho que talvez tenha sido a menos importante, oscilações de humor, assim, incríveis. Mas foi seguindo. E num determinado dia, uma diretora da Hipermarcas me ligou falando: Zé, você dá palestra? Eu falei: eu dou, não vejo diferença entre escrever e falar publicamente, a linguagem oral e escrita. Ah, então vou dar uma palestra para 90 blogueiros do Brasil inteiro que trabalham com paternidade e maternidade. Aí fui lá, a palestra botou todo mundo para chorar, assim, eu inclusive, assim, todo mundo chorando no fim da palestra e tal. Só que eu prossegui estudando. Não fiquei restrito ao meu episódio, que eu quero breve até banir das palestras esse episódio pessoal, porque acho que independe disso. Então, estudando, eu comecei a me dar conta, primeiro, de que a gente vive um momento histórico específico. Para entender hoje que é bastante complicada essa transição digital, que acabou se tornando o tema principal das minhas palestras, ela trouxe consequências para as famílias. As famílias no Brasil mudaram nos últimos 50 anos da água para o vinho, do patriarcado para as famílias nucleares, né? O resto dessa história
é uma tentativa diária da minha parte de me reerguer. Eu sabia desde o primeiro dia, quando eu disse a vocês, eu gostaria de acordar amanhã e saber que ele está aqui. Mas desde o primeiro dia eu sabia que ele não estaria. Porque acho que as pessoas, o mundo em geral e os brasileiros de forma específica, têm uma relação muito dúbia com a morte. Não pensam na morte. Não pensa na morte, é a única coisa que você pode pensar o que você quiser, pode fazer o que você quiser, que, como diz Jesus... Não... Zé, eu ia perguntar até isso também. O brasileiro ainda tem esse tabu com a morte, não sabe enfrentar? Tem. Brasileiro, como todo mundo morre de medo de morrer, não adianta dizer que não. Agora, eu aprendi a duras penas a encarar o que se chama de a condição humana. A condição humana é essa. A gente nasce, vive, não sabe até quando, não sabe em que circunstâncias. Tem um sermão de Jesus que eu acho muito bonito sobre as preocupações da vida, se chama Sobre as Preocupações da Vida, em que os apóstolos estavam lá falando, pô, estamos passando fome, estamos dormindo na chuva, estamos não sei o quê. Será que Deus está ajudando a gente mesmo? Em que Jesus vira e fala, ele usa até essa célebre expressão, olhai os lírios do campo, vê se eles precisam ficar reclamando para Deus dar o que eles precisam. E no final ele diz, quem, por mais sábio ou poderoso que seja, poderá adicionar um instante sequer à própria vida. Então a grande verdade da morte é essa. E a segunda grande verdade é que, na maioria das vezes, ela é muito dolorosa e requer um tempo de reciclamento, de autorreconstrução, a que eu chamo reinvenção pessoal.